pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe vocês aqui para mostrar um outro lugar que eu gosto muito. Nós estamos aqui em South Point, Miami Beach. É um lugar lindo, lindo, lindo. Famoso South Point. Ali nós temos o Porto de Miami, tá vendo? O Porto de Miami, né? Água por todos os lados, tá vendo? Aqui nós temos um parque, vários prédios. Aqui é um parque onde o pessoal vem fazer exercício, vem meditar, fazer caminhada, trazer os cachorros para brincar um pouquinho. Tá vendo? No final da tarde todo mundo vem aqui fazer caminhada, sentar. Agora é cedo, né? Tô fazendo isso aqui na parte da manhã. Aqui é uma ilha, essa ilha é a famosa ilha Fisher Island. Para chegar nessa ilha tem que ser de ferry boat, né? Entra por ali, ó. Aqui o pessoal vem aqui fazer arte, tá vendo? Os pintores, né? Aqui é um monumento que são várias, como se fossem piscinas, mas lógico, não é piscina. São fontes de água, né? Ok. Vamos continuar, tá bom? Aqui tem um restaurante que tá cedo, né? Então não tem ninguém, mas é na hora do almoço aqui é lotado. Estamos agora a caminho da praia. Chegamos no mar, chegamos na praia, né? Ó. Ser humano, nós os seres humanos, né? Nós temos esse contato, essa conexão natural com a natureza. É como se a natureza fosse um remédio que Deus, o universo, dá pra gente ajudar a navegar as nossas emoções, as nossas dificuldades, tá bom? Olha aí. Então, pessoal, um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e boa leitura.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma leitura e essa leitura é para o signo de Áries. Bem-vindo, Áries! Hoje nós vamos dar uma olhada na energia entre você e uma outra pessoa, então eu quero que você pense em alguém, tá bom? Ah, não quero ninguém, não estou pensando em ninguém, não quero pensar em ninguém, então você deixa em aberto. De repente vai aparecer aqui um signo, uma situação na qual você vai estar conhecendo alguém aí, tá bom? Vamos lá então, vamos começar. Nós vamos dar uma olhada na energia entre você e uma outra pessoa, tá? Nós vamos começar com as cartas dos oráculos, tá? Caramba, as cartas estão gritando. Ok, vamos lá. Vamos dar uma olhada. Áries, eu sei que com você a gente não pode perder muito tempo. Eu sou uma ariana também, um pouquinho de ariano, né? A gente não tem muita paciência para muita coisa. Vamos lá. Eficiência e rapidez é o nosso lema, né? Vamos lá. Uma mensagem para o coletivo do signo de Áries. O que Áries precisa saber? O que está chegando para Áries? Como que está a energia de Áries? E como que está a energia da pessoa de Áries? O que essa pessoa está sentindo por você? O que ela acha de você? O que ela vai fazer em relação a você? Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, vamos tirar bastante mensagem do universo para vocês, tá? Como vocês sabem, Áries, não existe coincidência, tá? Se você chegou até aqui e se aqui chegou até você, vai ter uma mensagem aqui para você, tá bom? Para os próximos 30 dias, tá? Qualquer hora que essa mensagem chegou até você, 30 dias vai ter uma mensagem aqui para você, ok? Vamos lá. Mensagem para o coletivo do signo de Áries. Mais uma. Vamos tirar bastante mensagem do universo, ok? Ok, vamos lá. Aqui. Mais uma. Ok, gratidão. Vamos lá. Vocês têm... Ok. A declutter. Ok, Áries, bora lá. É hora de arrumar a bagunça. É hora de arrumar a sua vida. É hora de arrumar tudo. É hora de organizar. Ah, mas minha vida já é organizada. Ok, mas alguma coisa, de repente... Aqui tá falando, ó, é hora de você organizar as coisas, jogar alguma coisa fora, limpar seu guarda-roupa, doar alguma coisa. Primeiro, coisa amontoada é energia estagnada. Faz mal, além de ser da energia estar estagnada ali, também tem a questão do nosso bem-estar, né? A gente poder estar num lugar onde a gente, sei lá, de repente pode sentir que a gente está ajudando alguém. Quando a gente doa alguma coisa, a gente está ajudando alguém. Quando a gente vende alguma coisa, a gente ganha mais dinheiro. Ou seja, aqui tem uma questão de se organizar. E a sua vida pessoal, como é que tá? Declutter também, tá? Deixa aí pessoas que estão trazendo você para baixo, deixa aí pessoas que estão sugando o seu sangue, deixa aí pessoas que cada solução para um problema que você tem, a pessoa tem outro problema. A pessoa tem sempre um problema para a sua solução. Sabe, isso aí é uma coisa que suga o nosso sangue, suga a nossa energia. E não adianta, traz a gente para baixo junto com eles. Especialmente se a gente ficar insistindo muito, né? Insistiu muito, em vez de você não vai subir, você vai ser puxado para baixo. Então é hora de aí fazer uma limpeza energética aí, tá bom? De repente, tô entediada em relação ao meu trabalho, dá uma arrumada na sua mesa, coloca uma foto legal, coloca uma florzinha, sabe? Faz alguma coisa para poder mudar, tá? Vamos ver. Esforços consistentes vão trazer recompensas grandes para você. Uma grande compra poderá ser feita, tá? Esforços consistentes vai trazer resultado para você e uma grande compra será possível. Vamos ver aqui. Novo trabalho, nova carreira. Se você está querendo começar alguma coisa, é o momento ideal. O momento ideal para você começar um novo trabalho, começar uma nova carreira. É momento para você investir em alguma coisa nova, seja um dinheiro, que seja alguma coisa que você quer ganhar um dinheiro extra, seja lá o que você quer fazer, um curso para você poder fazer alguma coisa, tá bom?
Novo trabalho, nova carreira, novo dinheiro chegando para você, tá? Vitória em algum empreendimento, tá? Ou seja, você acabou de ter um novo trabalho, nova carreira. Agora aqui tem vitória em um novo empreendimento. Fantástico, tá bom? Seja lá o que você estiver fazendo, é um momento muito ideal para você poder investir seu tempo, investir suas ideias, investir seu coração em alguma coisa, que tá aqui, ó, V de vitória, tá bom? Você vai ter vitória aqui, momento ideal para isso. E aqui você tem, a gente vai sempre colher o fruto do nosso trabalho, tá vendo? Aqui tá falando, ó, karma, né? A gente vai ser, porque karma não é só ruim também, porque essa palavra karma às vezes dá um medo na gente, né? Mas a palavra karma, ela tem o karma bom também, né? Não é só karma negativo, essa coisa, né? Tem o karma bom. As coisas boas que a gente faz, a gente colhe. Não tem erro, tá? Então tem karma bom chegando aqui pra você. Você tá montando o karma bom. Você tá criando o karma bom, tá bom? Tá aqui, ó. Você vai colher frutos do seu trabalho. Karma bom, tá bom? Muito bem, parabéns. Aqui você tem, vamos ver? Arrisque-se e coloque o verdadeiro desejo do seu coração em ação. Arrisque-se e coloque o verdadeiro desejo do seu coração em ação. O que o seu coração está te falando? O que o seu coração está te pedindo? Às vezes é difícil a gente descer daqui para aqui, mas a gente consegue, a gente pode devagar. Experimenta fazer exercícios de estar presente, mindfulness, experimenta. De vez em quando, assim, quando a gente está muito ansioso e cansado e tudo, muita coisa na cabeça, experimenta um exercício assim de deixar ir tudo e só focar naquele presente momento. Deixa aí a pessoa que está te dando canseira, deixa aí a questão, o problema no trabalho, deixa aí. Experimenta ficar naquele momento, ocupado com aquela coisa que você está fazendo. Qualquer coisa que seja, pode até ser alguma coisa de trabalho, mas uma coisa de cada vez, tá? Aqui tá falando, ó, arrisque-se e coloque o desejo do seu coração em ação. Mas muitas vezes a nossa energia, a nossa mente pode estar muito acumulada, com acúmulo de coisas, acúmulo de ideias, acúmulo de pensamento, acúmulo do passado, né? Outro dia eu escutei uma frase que falou assim: o passado é um lugar muito cheio de gente, o lugar é um passado muito sufocante, muito cheio. É no presente que a gente está só nós, só os nossos olhos, só nós, tá? Coloca o verdadeiro desejo do seu coração em prática, tá aqui, tá bom? E aqui vocês têm, vamos ver, paz, número 23, paz. Vamos ler a mensagem de relacionamento para essa carta. Vamos ver, número 23, paz, mensagem de relacionamento, vamos ver. Liberdade de apego, aceitação radical. Liberdade de apego, aceitação radical, vamos ver. Quando duas pessoas estão em verdadeiro alinhamento, quando duas pessoas estão alinhadas verdadeiramente, existe uma harmonia fácil entre elas. Existe uma harmonia fácil entre elas. É como se eles fossem dois instrumentos em harmonia, sendo tocados juntos. Às vezes é difícil você saber quem é quem. A paz é sua e é um momento para você saborear, tá? Aqui para mim veio aquela questão de quando o que é seu, o
o que é seu, o seu relacionamento, um relacionamento, uma coisa boa, ela chega com calma, com mais calma. Ou ela vai se acalmando naturalmente com o tempo. Não é aquela coisa que você fica o tempo inteiro tentando entender, tentando make sense, né? Tentando fazer sentido, tá? Aqui tá falando isso, quer ver? Então, é como dois instrumentos que estão tocando juntos em harmonia, tá bom? Então, agora, nesse momento, entenda isso, que a paz será sua, tá? Essa mensagem foi muito curta e foi muito objetiva, né? Então, vamos lá. Agora nós vamos dar uma olhada. Qual é a mensagem? Como que tá a sua energia, Áries? Vamos lá. Como que tá a energia de Áries? Como que está a energia de Áries? Áries, então continue aí pensando em alguém, nós vamos dar uma olhada, ver como é que está a sua pessoa, tá bom? Áries, vamos dar uma olhada, a pessoa de Áries. Como que está a energia de Áries? E depois nós vamos dar uma olhada na pessoa de Áries. Nós vamos perguntar o que essa pessoa gosta. Nós vamos perguntar o que essa pessoa sente por você. Nós vamos perguntar o que ela vai fazer próximo. Nós vamos perguntar o que ela acha de você. Tá bom? Vamos lá. Ok, perfeito. Vamos lá. E nós vamos ver também frases dela para você, tá bom? Áries. Eita, 10 de paus. Áries, é hora de você escolher carregar menos sufoco. É hora de você escolher deixar um pouco de responsabilidade, escolher o que realmente depende de você e o que não depende de você. É hora de você ver o que você pode fazer e o que não depende de você. Tá? Mesmo em um relacionamento, é hora de você ver o que depende de você nesse relacionamento e o que não depende de você nesse relacionamento. Tá bom? O que você pode fazer? Você pode fazer sua parte, você pode conversar, mas você não pode fazer a parte da pessoa. Você não pode mudar a cabeça da pessoa. Você não pode fazer a pessoa enxergar alguma coisa da sua forma. Mas vamos continuar. Nós temos até agora, nós temos Sagitário, ou Sagitário no mapa. E Áries, e não é só relacionamento não, também na sua vida geral. Alguma coisa que pode estar te dando um canseira, alguma coisa que pode estar te trazendo para baixo, alguma coisa assim. Nem tudo depende de você, lembra disso. Mas vamos continuar. 4 de ouros. Ok. Muita expectativa? 4 de ouros e 3 de paus. Aqui é como assim, 4 de ouros, o que é? 4 de ouros fala pra gente que eu tô segurando muito forte, eu tô tentando controlar, eu tô tendo dificuldade, eu tô amarrando o jogo, você pode até não estar sendo você totalmente por medo. É como se você... A impressão que eu tenho aqui é como se você observa de longe, às vezes talvez você não está sendo você 100%, por medo de ser você 100%. Talvez você... O que é? Às vezes medo de falar alguma coisa, medo de fazer alguma coisa, medo de agir de uma forma, medo de decepcionar alguém. Mas lembra que os relacionamentos verdadeiros e melhores, é importante você ser você um com o outro. Vocês serem... Faz parte desse relacionamento a aceitação mútua, né? Então aqui tem essa questão. É como se... Nós temos aqui um 3 de paus. Também o quê? Muita expectativa de como que as coisas têm que ser. Tem que se desenvolver. Porque tinha que se desenvolver assim. Deixa ir um pouco. Relaxa um pouco. É difícil, eu sei. Né? Toda hora todo mundo fala, né? Deixa ir, relaxa. Não é fácil. É um trabalho que a gente faz no dia a dia. Tá? Tenta gerenciar. Tenta fazer coisas que podem te ajudar a acalmar. Ver coisas que podem te ajudar a acalmar. Tá? Aqui tem uma questão também de muita expectativa. Esperando uma coisa muito, aquela coisa não chega. Ela pode até chegar de uma outra forma, mas aquela coisa do jeitinho que você pensou, ela não chega. E aí, às vezes, perde uma boa oportunidade de alguma coisa que chega de uma outra forma. Né?
sim, a gente tem que ter expectativa. Senão, se a gente não tiver expectativa nenhuma, a gente nem começa nada, né? Mas é aquela expectativa que eu vejo assim, a expectativa do momento, tá? Você tá ali no momento, naquele momento, o que você quer que ele seja? Aí você pode contribuir para ele, mas não ficar pensando muito expectativa, muito como que tem que ser, como que vai ser, só vou fazer se for, aquela coisa mais light, né? E você, de momento em momento, você vai vendo o que você pode fazer, o que você pode fazer para gerenciar, tá? Expectativa sim, mas uma coisa mais light, né? Mas vamos ver. Rei de espadas. Vamos ver, peraí. Ok. Rei de espadas. Rei de espadas está falando pra gente exatamente essa coisa. Às vezes, eu acabei de falar isso em uma outra leitura, não sei se foi para vocês também, descer da cabeça para o coração um pouco. Porque a gente fica analisando, às vezes pensando muito. Sabe, descer da cabeça para o coração. Sabe, sentir as pequenas coisas, sentir a beleza. Hoje eu escutei uma coisa que eu achei sensacional. Eu estava escutando um vídeo sobre pessoas hipersensíveis, tá? Diz que 15 a 20% da população do mundo é hipersensível. E as pessoas hipersensíveis, elas têm dificuldade para poder navegar no mundo, porque muito estímulo, porque é uma pessoa que analisa muito, é uma pessoa que enxerga muito, é uma pessoa que vai muito fundo em tudo que vê. É uma pessoa que tem muita empatia, é uma pessoa que tem, sabe? Então ela sente muito, né? Então, para essas pessoas, elas precisam de dormir mais. Elas precisam de ambiente mais calmo, mais. Muito estímulo, tira elas entendeu? Essas pessoas, muitas vezes, elas não gostam de ir muito para show, para bar lotado, tá? E aí eu tava vendo um vídeo sobre como gerenciar uma pessoa hipersensitiva, como que ela pode gerenciar a vida dela para poder ter mais paz, né? Uma das coisas que a pessoa falou é observar as coisas bonitas no mundo. Porque as pessoas, quando elas têm uma sensibilidade mais aflorada, tá? A beleza do mundo, as coisas bonitas, fazem bem. Uma árvore bonita, uma planta bonita, uma arte, você ir no salão e você pintar sua unha de uma maneira bonita, você colocar uma roupa e se achar bonita. Então, dizem que a beleza, sabe, para a pessoa que ela é mais sensível, dizem que as pessoas mais sensíveis, elas gostam dessa coisa da beleza, tá? Então, gerenciar, sair um pouco da mente, ir para o coração, deixar observar gratidão, observar as coisas mais, sabe, as coisas mais simples, não ficar obcecado, sabe, só com... Se apega um pouco às coisas mais simples, porque são as melhores, são as mais difíceis. É tão difícil a gente ser simples, né? Presta atenção, é tão difícil ser simples hoje em dia, né? Não, a gente tem que estar super arrumado, porque vai estar todo mundo super arrumado, porque senão vão falar da gente, né? A gente tem que não sei o que, porque a gente tem que fazer assim, porque senão a gente vai desagradar. Ou a gente tem que comer uma comida chique, porque o arroz com ovo frito, que eu adoro, não vai... É simples demais. Não, é tão difícil ser simples. Simplicidade é a chave da questão. 4 de paus. Vocês estão atraindo aí alguma coisa, algum relacionamento, alguma coisa chegando para vocês que vai trazer satisfação, momentos bons, alegria, tá? 4 de paus é se sentir bem com você, com a outra pessoa, é se reunir com os amigos, é celebrar você e uma pessoa, é celebrar você e alguém. É isso aqui que está chegando para vocês, tá bom? Então, é como assim, meio que se prepara para isso. E vai se preparando, é um trabalho do dia a dia, né? 4 de paus, tem outro Áries aqui, ou Áries no mapa. Nós temos Áries, nós temos Aquário, nós temos Forte Áries aqui, nós temos Touro, Sagitário. Vamos dar, pessoal, essa leitura
ela é para milhares de pessoas, tá? Se você quer fazer uma leitura com a sua energia, com a sua pessoa, com a sua situação, a informação está na descrição do vídeo, tá bom? Tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, você me mandou mensagem, eu agendo para você uma consulta, tá bom? Mas essa leitura ela é para milhares de pessoas, tá? Então eu posso ajudar você diretamente com a consulta na sua energia, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos dar uma olhada na sua pessoa agora. Como que tá a pessoa de Áries? Áries, como que tá a pessoa de Áries? Áries, que Áries precisa saber da pessoa de Áries? Mais uma? Ok, vamos lá. Ok, 8 de copas. 8 de copas. Essa carta me fala alguém que quer ir atrás. 8 de copas. É alguém que está insatisfeito em alguma situação que eles se encontram e vai atrás. Pode ser alguém que está distante há muito tempo. Pode ser alguém que... É uma pessoa que eu tô aqui no meu 8 de copas, mas meu 8 de copas não tá me fazendo bem. Não tá me fazendo feliz. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou atrás do meu 9º copo. É uma pessoa que pode estar distante de você. É uma pessoa que pode morar perto da praia. Tá? É uma pessoa que pode ter que fazer uma viagem por água para te ver. Alguma coisa assim. É uma pessoa que está arrumando as coisas para poder ir atrás de você. Vamos ver. Ok. Ok. A intuição, ok, a lua e a torre. A lua e a torre. A intuição dessa pessoa, essa pessoa ela pode ter tido um sonho, ela pode ter tido um insight, ela pode ter tido alguma coisa que despertou ela sobre você. Você pode até estar sem falar com ela há algum certo tempo. É uma pessoa que a lua fala pra gente que as emoções são confusas, que as emoções são fortes, que as emoções que tem, eu não consigo enxergar. A torre. Teve algum sonho que essa pessoa teve? Essa pessoa andou sonhando com você, essa pessoa andou tendo algum tipo de visão com você, pode ser uma pessoa sensitiva, uma pessoa que vê tá? Que fez com que ela pensasse em ir atrás de você. Vamos continuar, peraí. Eita! 4 de espadas. O que eu falei? 4 de espadas. Pode ser uma pessoa que está recuperando a saúde. Pode ser uma pessoa que está afastada. De novo, tem 2 cartas que falam de afastada aqui. Pode ser uma pessoa que está se recuperando algum problema de saúde. Alguma pessoa que... Sabe o que eu vejo aqui? É o temperamento de uma pessoa que ela precisa... Engraçado que nós falamos de pessoas sensíveis, né? É o temperamento de uma pessoa que ela precisa de tempo para poder pensar, sabe? Não é aquela pessoa que é muito impulsiva, que vai se jogar, que vai queimar tudo, que vai falar tudo. Não. Aqui é uma pessoa que ela é um pouco mais, ela precisa de um pouco mais de tempo. O 4 de espadas é assim. É uma energia que precisa de um pouco mais de tempo para poder gerenciar, não, armazenar as coisas que aconteceram com vocês. Tá? Áries forte aqui no mapa, a última carta de vocês é o Imperador. O Imperador fala pra gente de uma energia de alguém que vai tomar as rédeas da situação, que vai avançar, que vai falar. O Imperador fala pra gente também que essa pode ser uma pessoa difícil de lidar, tá? Pode ser uma pessoa difícil, pode ser uma pessoa que quer as coisas do jeito deles, pode ser uma pessoa que já pode até ter ignorado os seus desejos, as suas vontades, tá?
porque é mandão, porque quer mandar, quer que você faça as coisas do jeito deles. Uma pessoa meio irredutível. Mas eu vejo aqui que não é uma pessoa que está pronta para desistir ainda, viu? Não é uma pessoa que está pronta para desistir ainda aqui. Mas aqui também tem uma coisa assim, o 4 de espadas é uma carta que fala que vai ter um pequeno delay aí, um pequeno atraso, alguma coisa assim. Tá? Sim, é uma pessoa que precisa mesmo. Pode ser uma pessoa que está se recuperando de algo, tá? Aqui também tem, ó, aqui tem uma questão de alguma briga que vocês tiveram, tá? A torre. A torre fala de alguma briga. Aqui pode ser alguém também que está com algum tipo de problema com justiça, com alguma coisa assim, viu? Pode ser alguém que tem algum tipo de problema também, algum tipo de vício. Algum tipo de vício que pode ter colocado eles para baixo mesmo, viu? Algum problema com justiça, alguma coisa assim que tá tendo que resolver. Ok, agora nós vamos fazer perguntas específicas em relação a vocês, tá? Vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos perguntar o que essa pessoa acha de você nesse momento. O que essa pessoa está pensando sobre você? O que ela acha de você, tá? Vamos lá. Cavaleiro de paus. Eita! Eles acham que vocês são impulsivos? Eles acham que vocês são uns aventureiros? No aspecto que vocês são impulsivos. Eles acham que vocês, talvez, se vocês estiverem à distância, se vocês estiverem morando longe um do outro, eles acham que a distância também é muita. Eles acham que não deixa de ser um empecilho, tá? Eles acham que às vezes, e para alguns de vocês, presta atenção no que eu vou falar. Para alguns de vocês, essa pessoa acha que vocês têm outras pessoas, viu? Essa pessoa acha que vocês não estão só com eles. Para alguns de vocês, essa pessoa não confia em vocês. Vamos ver. O que essa pessoa... Mas eles acham vocês super atraentes, viu? Super atraentes, divertidos. Como é que fala? Autêntico, sim. Mas extrovertido. Natural, sabe? Eles acham isso de vocês. Gostam do jeito que vocês se vestem, gostam da naturalidade de vocês, da espontaneidade de vocês, tá? Ok. Universo, o que essa pessoa sente por Áries? O que essa pessoa sente por Áries nesse momento? Ás de ouro. Eita, tá aqui, ó. Quer te fazer uma oferta. Para alguns de vocês, quer te dar um presente. Tá? Quer ter uma oportunidade com vocês, quer dar um presente para vocês, quer conversar com vocês, quer se aproximar, quer ter uma oportunidade, ponto. Qualquer coisa, uma conversa, sair, ficar junto, casamento, morar junto, eles querem ter uma oportunidade com vocês. Tá aqui, para alguns vocês vão ganhar um presentinho aí de alguém, tá? Vamos ver. Qual vai ser o próximo passo dessa pessoa em relação a Áries? O que essa pessoa vai fazer com Áries? Ok. Vai fazer o que Áries... Ó, Rainha de Paus, Áries. Essa pessoa vai. A Rainha de Paus, ela é a CEO. Ela toma conta, ela vai, ela resolve, ela fala, ela conversa, ela vai... Basicamente, é uma pessoa que pode chegar para você e querer falar assim, ó, o
que a gente precisa fazer para a gente poder tentar fazer dar certo? Tá? O quê? É uma pessoa que ela vai chegar e vai querer colocar assim, ó, pum, me fala, o que tem que ser feito? Não tem medo de conversar, não tem medo nada. Vamos falar, vamos ver o que é. Tá? Rainha de paus. É uma pessoa também que pode querer chamar você para sair, para se divertir. Aqui o que eu vejo também, pode ser uma pessoa que a maneira dele se expressar para vocês, que gosta de vocês, é demonstrando, levando para sair, levando para passear, te dando algum presente. Pode ser uma pessoa que ela não vai chegar e falar, ah, eu te amo, tá? Mas é uma pessoa que ela vai demonstrar de outra forma, fazendo coisas, te perguntando, tentando resolver, te ajudando a resolver suas coisas, entendeu? É essa pessoa aqui, próximo passo deles com vocês. Agora, pessoal, nós vamos dar uma olhada o que essa pessoa falaria para vocês. Vamos lá. Vamos ver. O que a pessoa de Áries falaria para Áries? Vamos ver. O que a pessoa de Áries quer falar para Áries? O que Áries vai ouvir? O que a pessoa de Áries quer falar para Áries? Vamos ver. Vamos ver. Vocês têm aqui. Ninguém nunca me amou de novo como você me amou. Eu não apreciei você até que você se foi. Ninguém nunca me amou de novo como você. Ninguém... Eu não apreciava você até que você se foi. Lindo. Eu sinto como se você estivesse do outro lado de cada respiração que eu dou. Minhas memórias sobre você me assombram. E eu fico pensando o que poderia ter sido se a gente tivesse ficado junto. Ok. Áries, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até logo.